tudo bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da gente começar a falar um pouquinho mais aprofundado sobre as provas e que vocês possam ter uma visão mais ampla de como funciona essa importante fase do nosso processo. Como nós já vimos na aula passada, todo tipo de análise em cima de quem tem direito ao quê, se os argumentos de uma pessoa realmente estão de acordo com a realidade do caso, é muito importante a valoração da prova nesse sentido. Eu já comentei com vocês, e não sei se na aula passada, mas que a gente fala muito assim, que em um processo existe a verdade do autor, a verdade do réu e a verdade dos autos. Por que a gente diz isso? Porque em um processo, primeiro se discute tudo que as partes trazem para aquela realidade processual. Então, nem sempre o autor vai trazer todos os fatos e o réu vai trazer todos os fatos. Isso porque observem que o processo ele é extremamente tendencioso. As partes elas colocam aquilo que interessa a elas. E não necessariamente o que interessa a elas é tudo o que aconteceu. Às vezes ela omite uma parte, ela dá uma melhorada em outra, etc. Ah, professora, mas isso configura mentira? Bom, nem sempre. Às vezes, você não vai contar no processo uma coisa que realmente aconteceu, mas que no final das contas, apesar daquilo ter acontecido, isso não muda o fato do resultado final, mas trazer essa informação no processo pode gerar uma compreensão equivocada para quem não estava lá no momento. Por exemplo, vamos trazer para um processo trabalhista. Vamos dizer que eu estou entrando com uma rescisão indireta, com uma justa causa pelo empregador, pedindo para que ele me demita, para que o juiz entenda que deve haver a minha demissão, mas eu devo receber todas as minhas verbas rescisórias direitinho e todo o pacote em relação à dispensa sem justa causa, já que quem deu causa à minha rescisão foi o meu empregador. E aí vamos dizer que o motivo dessa rescisão, o motivo de eu estar pedindo isso judicialmente é uma briga, é uma discussão. E de uma forma que atualmente eu entendo que tem uma perseguição interna e que o meu empregador ele está exigindo mais do que o que ele me contratou e o que está impedindo a continuidade do contrato. Então, vamos dizer que nessa realidade, eu estou pedindo isso agora em 2020, mas em 2019 nós tivemos uma briga feia por minha causa. Veja, isso foi em 2019, a gente já resolveu. Não é o mesmo assunto que está acontecendo hoje, mas aconteceu. Vai ser uma opção do autor informar ou não esse fato. Observe que a briga de 2019, ela não tem relação nenhuma com o que está acontecendo agora. Enquanto o que está acontecendo agora também se trata de uma briga. Mas veja, isso realmente é importante para os autos? É realmente importante que eu traga essa informação? Se isso sequer mais tem importância nem para mim nem para outra parte? Não. Então eu não trago essa informação, apesar de ser um fato que aconteceu durante o relacionamento entre as partes, durante o nosso contrato de trabalho. Então é importante você analisar como um todo. Já o réu vai trazer essa informação. O réu vai vir e vai dizer que eu nem sou tão bom funcionário assim, que na verdade eu causei muita confusão, que na verdade eu fiz sim a briga e que hoje aquela situação atual de hoje, na verdade, é decorrência daquilo que aconteceu em 2019. Observem que é o mesmo fato, eu omiti,
eu não trouxe tudo. O réu trouxe esse pedaço, mas ele trouxe de uma forma diferente. Ele não disse exatamente nos mesmos termos que tudo aconteceu. Ele mudou um pouquinho. Então, observe, existe a realidade do fato, existe a realidade da minha petição inicial, porque eu não falei sobre isso, e existe a realidade do réu. Por quê? Porque o réu falou sobre isso, mas ele disse a verdade? Não, ele não disse. Então, observe que nesse buruguçu todo, o processo já tem 3 realidades. A que realmente aconteceu, a da minha inicial e a do réu. E aí nós vamos para a 4ª realidade. E qual que é a 4ª realidade? É a realidade do processo. Por quê? Porque no processo eu vou analisar essa realidade aqui, que é a do autor, essa realidade aqui, que é do réu, e vou construir uma própria para tentar entender como é que isso está funcionando, para tentar chegar o mais próximo dessa realidade aqui, que é o que realmente aconteceu. E como é que eu vou chegar mais próximo dessa realidade? Como é que eu vou construir a minha própria história? Através das provas. As provas, a construção probatória dentro de um processo, a análise dos documentos que foram tragos, a determinação de uma perícia específica para saber o que realmente aconteceu. Isso são as formas de construção da realidade processual. Então, por isso que é tão importante a produção de provas dentro de um processo, porque o juiz ele não tem como ter acesso a como as coisas aconteceram entre as partes de modo efetiva. Na verdade, talvez ninguém saiba, a não ser quem viveu aquele momento. A construção desse momento novamente é muito delicada e as provas elas têm um papel importantíssimo nisso. Então, por isso que esse assunto é maior e por isso que ele é tão importante dentro de um processo. Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos sobre o que é o exercício de prova, a importância que ele tem e por isso que ele é um direito fundamental e protegido por 3 princípios constitucionais. Quais são os princípios? Lembra comigo? O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e o princípio do acesso à justiça. 3 princípios importantíssimos que tem que estar em todos os processos. Não é no processo civil, não é no processo do trabalho, não é no processo familiar, são em todos os processos. Então, isso é extremamente importante. Além disso, nós vimos que as provas podem ser típicas e atípicas. Típicas para aquelas que estão expressamente previstas na nossa legislação e atípicas para aquelas que não estão previstas, mas que podem nos auxiliar desde que sejam moralmente aceitas pela nossa sociedade e pela legislação, né? Além disso, nós vimos o que pode ser provado dentro de um processo, né? Quais as condições para que a prova seja produzida, quais os fatos que não precisam ser provados e falamos um pouquinho sobre as nossas presunções legais de veracidade ou de existência, que é a presunção absoluta e relativa, que eu acredito que é o ponto mais complexo da nossa aula anterior, certo? Mas se você tiver dúvida, volta para a aula anterior, vê o vídeo de novo e qualquer coisa traz pra gente iniciar um debate bem legal sobre isso, ver alguns exemplos legais e aí a gente poder discutir um pouco mais amplamente, certo? Depois disso a gente falou um pouquinho sobre provas ilícitas e aí eu falei para vocês sobre a teoria da árvore dos frutos envenenados. O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês pesquisem na internet sobre essa árvore dos frutos envenenados. Essa é uma teoria importantíssima para o direito. E é uma teoria que é utilizada, inclusive, dentro de um processo. Inclusive para produzir teses processuais, dentro de vários âmbitos jurídicos. Então, ela é uma teoria muito importante. Eu peço que vocês pesquisem essa teoria e aí analisem, estudem um pouco mais a fundo sobre isso e aí qualquer coisa traz pra gente poder dar uma analisada,
tá ok? Mas é bem interessante que vocês aprofundem o conhecimento sobre isso, porque é uma teoria muito importante para o direito. Hoje a gente vai dar continuidade no slide que eu já passei para vocês, para que a gente possa aprofundar, continuar aprofundando, na verdade, a nossa análise sobre as provas. Vamos lá. O que a gente vai ver inicialmente são os métodos de valoração da prova. Como métodos de valoração das provas, são admitidos atualmente entre os estudiosos 3 sistemas. O primeiro é o da prova legal ou tarifada, o segundo é o do livre conhecimento e o terceiro é da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Vamos ver cada um deles bem discriminado para que vocês possam entender o objetivo final, como ele se procede e se ele é aplicável ou não. Vamos lá. O primeiro deles é a prova legal ou tarifada. A prova legal ou tarifada significa mais ou menos assim. É como se cada lei estabelecesse o quanto vale cada prova. É como se eu dissesse assim, em um processo judicial, a prova testemunhal vale 2 pontos, a prova pericial vale 5, a confissão vale 7 e a prova documental vale 10. E aí, depois que eu apresentasse todas as provas, depois que todas as provas fossem construídas, eu fizesse uma soma ali de qual prova pesa mais ou quais provas pesaram mais, e aí fizesse uma soma matemática ali para entender quais provas ganham. Observe, a prova, ela é pré-definida legalmente. É como se eu dissesse que dentro de um mesmo processo eu vou ter análises diferentes para cada tipo de prova. Esse entendimento, claro, ele não é acolhido no Brasil. E por que ele não é acolhido? Porque se entende que a legislação ela não pode fazer uma análise prévia do quanto aquela prova vale no processo. Cada prova vai ter um peso diferente, vai ter uma importância diferente. Existem processos que, mesmo que inicialmente se entenda que ele é intrinsecamente documental, ainda que ele seja totalmente documental, a gente entende que às vezes uma testemunha pode colocar esses documentos todos por água abaixo. E ao mesmo tempo, em outro processo, com os mesmos argumentos, nós podemos entender que não, que essa testemunha não pode provar nada, que os documentos já dizem tudo. Então, isso é extremamente delicado. Você valorar a prova previamente em cima de um conceito legal é extremamente preocupante, porque você tira a análise individualizada daquele caso e você transforma em um julgamento por massa. E vamos chegar à conclusão de que não é o julgamento feito dessa forma que necessariamente vai ser o mais devido ou o indicado, já que ele não vai analisar com plenitude aquilo que foi trago e os argumentos que foram tragos. Ele só vai analisar ali com base na lei. Nós temos uma única hipótese que nossa legislação permite a aplicação dessa teoria, que é lá no nosso artigo 406 do CPC. Deixa eu ler para vocês. Ele fala assim: quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Sabe qual é o exemplo mais fácil para a gente imaginar esse artigo? Propriedade de bens. Imagine, por exemplo, que você comprou um imóvel.
E aí, quando você compra o imóvel, você sabe que para você concluir a venda e o imóvel ser efetivamente seu, você tem que ter o quê? Uma escritura pública. Por quê? Porque nessa escritura é quando para o Estado está concretizada a propriedade do bem. São ali que estão as informações de quem é efetivamente o dono, quem é responsável pelos impostos, quem tem uma responsabilidade social sobre aquele imóvel. E veja, a necessidade de escritura pública é uma exigência legal. E é uma exigência legal que não pode ser substituída. Então, ainda que eu tenha lá no meu processo várias notas fiscais, ainda que eu tenha notas promissórias, ainda que eu tenha a transferência de bens, ou a transferência de dinheiro, desculpa, ainda que eu tenha todas essas informações do meu processo, isso me transforma em proprietário? Não. Isso me transforma num. Ai, como é que é o nome que dá? Promitente comprador. Isso significa que eu tenho um interesse nessa propriedade e que eu tenho chances de ser o proprietário. Mas essa documentação não me transforma em proprietário. Então, observe que nesse tipo de caso, a existência de uma escritura pública fatalmente põe fim a qualquer tipo de discussão. Então, se eu tiver uma escritura pública com meu nome e a outra parte estiver discutindo se eu sou, se eu não sou proprietária, etc., qualquer outra prova, ela fatalmente vai ser afastada ou então ela vai ter um peso menor. Então, se eu tenho a escritura e no mesmo período você tem comprovantes de venda, o meu documento é mais forte. Por quê? Porque o meu tem uma exigência legal sobre isso. Então, você vai ter que mover muitos esforços para tentar provar que a minha escritura é fraudulenta. Porque se não for por isso, existe uma presunção legal de que o meu documento ele é totalmente válido. Então, que eu não tenho o porquê ter esse documento se eu não for efetivamente proprietário. Então, por isso existe um peso maior sobre essa análise aí em cima de uma situação real que exija um documento legal para que ela exista, para que ela tenha constituição de existência. Então, para esse tipo de situação, existe essa previsão legal, então devem ser observados os documentos oficiais. E esses documentos oficiais têm um peso maior, têm uma tarifa maior pela nossa legislação, que com certeza vão pesar lá no nosso processo. Tá joia? Eu volto no próximo bloco para a gente continuar discutindo.